Bom, pessoal, estamos aqui, mais um MGF5. Mais difícil não é começar, é continuar. A gente tem muita coisa para conversar hoje. Já agradeço quem participou, quem compartilhou, muito obrigado. Já tem uma visibilidade legal. E quem respondeu, né, a minha perguntinha, o MGF5, teve o Gustavo, né, que acertou, realmente. Marcos Guerreiro, F5, atualiza, refresh. Né? MGF também é a sigla do aeroporto de Maringá, né? Toda cidade tem uma sigla, o aeroporto, o MGF é o de Maringá. Então tem Maringá, Marcos Guerreiro, atualiza, tá tudo junto aí nesse pacote. Aí teve gente também, eu sou uma família de 5, Marcos Guerreiro família em 5, então eu falei pra vocês que era uma gama enorme de significados, né? Então é isso daí. Eu não pensei ainda num logotipo, numa logomarca. Se você tiver uma sugestão, estou recebendo, né? Tudo que é de graça é bem-vindo. A gente avalia para ver se vale a pena, tá bom? Então eu vou começar primeiro pela pauta do Maringá e a gente vai crescendo de acordo com os assuntos, tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, a última sessão da Câmara teve ainda que votar pela segunda vez, né? O projeto de lei do aumento do IPTU, né? Que acompanhou um pouco a inflação, aqueles 3,52%. E aí foi notado que 3 vereadores de repente sumiram da sessão, né? E 2 deles alegaram que tinham reuniões e tal, e um deles foi por protesto. Teve uma repórter que perguntou por que eles não apareceram naquela situação específica, porque eles estavam no plenário e de repente sumiram. E aí ele falou que não, teve que atender uma pessoa tal, mas queria fazer o nome dele comparecer na ata. E realmente depois ele não colocou lá na ata, confirmando o voto dele de apoio ao aumento do IPTU. E o segundo disse que ia colocar o nome dele na ata, mas não compareceu. O terceiro, porque ele queria que fosse revisado as alíquotas de acordo com os terrenos, porque ele diz que alguns terrenos no centro da Brasil, por exemplo, na Avenida Brasil, são cobrados muito baixo o valor de IPTU. E aí isso seria um tipo de protesto, ele não comparecer a sessão para votar. Mas mesmo assim foi aprovado, nós teremos, né, o aumento de imposto, né, do IPTU de 3,52%. Engraçado, porque a prefeitura ela tá fazendo de tudo para arrecadar, não que eu concorde, tá? Não que eu concorde, mas ela abriu mão, né, e a Câmara votou tudo a favor do IPTU progressivo, que é aquele imposto, né? O IPTU ele tem como se fosse uma majoração, aumenta a alíquota do IPTU quando a pessoa tem um imóvel ocioso, dependendo do tamanho dele, ocioso no centro, em situações aqui na cidade, né? Quanto mais servido de infraestrutura, maior o imposto que incide sobre esse toque. Só que ela decidiu abrir mão nesse primeiro semestre e pode vir a regulamentar novas alíquotas, etc., durante o ano que vem. É questionável, né? Quem está querendo arrecadar abre mão de receita. Mas tudo bem, né? Dia 16/12, né, foi feita a diplomação dos nossos próximos vereadores, né? Tivemos aí, acho que foram 8, né, reeleitos, se eu não me engano, foram 8 reeleitos. E só dando uma explicaçãozinha aí, né, vocês sabem, nenhum vereador que foi eleito conseguiu ser eleito com os próprios votos. Só para quem ainda não entendeu como é que um vereador é eleito. O vereador com mais votos teve 6.000 votos e ele não conseguiria ser eleito apenas com os votos dele. Então, assim, eu queria deixar bem claro que todos os vereadores, cada um, eles levaram o voto do partido. Então preste atenção na próxima vez que você for votar, tá bom? Porque é assim que a gente reelege. Porque, assim, foi vereador eleito com 1.300, com 2.000 votos, 3.000 votos, a maioria por 2.000, 3.000 votos. E o que são 2.000 votos? Entendeu? Mas é assim que eles são eleitos, porque as pessoas não entendem ainda como é que funciona uma eleição proporcional, como é chamada esse tipo de eleição para vereador. Ontem teve uma sessão extraordinária, hoje teve uma sessão extraordinária, parece que segunda, terça e quarta vai ter sessão extraordinária na Câmara. O
O que é uma sessão extraordinária? Porque as sessões ordinárias é que elas acontecem com uma ordem, já é previsto, que são as terças e quintas às 9h30 da manhã e começa. Quando eles têm algumas pautas que precisam ser discutidas, o presidente da Câmara ele convoca sessões extraordinárias para definir alguns temas, para votar algumas leis que não foram definidas ainda. Então, o que aconteceu para ter tanta sessão extraordinária? Tchananã! Pois é, nosso prefeito que teve desde abril para ele pensar numa reforma da Previdência, porque o município de Maringá se enquadra nos critérios que foram definidos para poder ter que fazer reforma da Previdência, ou seja, os municípios com arrecadação deficitária, eles precisariam fazer uma reforma da Previdência para continuar recebendo os recursos da União e do Estado. E Maringá se enquadra, porque Maringá tem dois regimes de previdência pública. Um é deficitário, o outro não. O que é deficitário, ele tem em torno de 6 milhões de déficit por ano. Então a prefeitura tem que fazer essa resolução, tem que melhorar essa questão para não virar um buraco sem fim. E ela teve desde abril para resolver isso, mas você acha que o nosso querido prefeito ia resolver isso antes das eleições? Não, eu mandei inclusive alguns tweets para ele falou que tinha prazo para resolver, que ele estava dentro do prazo. Mas daí ele resolve uma semana antes de acabar, né, as sessões da Câmara, na verdade menos, né, porque ontem seria a última sessão, ele mandou anteontem, se eu não me engano, nessa semana ele mandou um projeto de extrema importância, né, para fazer essa reforma, que seria o quê? Mudar, acho que a alíquota ela subiria de 11% para 14%, alguma coisa assim. E aí, é lógico, o sindicato não concordou e aí os vereadores se acharam desconfortáveis, alguns responsabilizando o governo federal, dizendo que a reforma da Previdência que foi feita em nível federal foi muito amarga, que os trabalhadores estão pagando muito caro, etc, lógico, né, tal. E eles acham que isso não deveria ter feito com os vereadores, que eles estão sendo expostos aos trabalhadores, etc. Fazer o quê, né? Ser vereador é isso, tem que decidir e representar, né? Muitos deles falaram que votaram constrangidos a favor da reforma, porque se o município não tem aprovado essa reforma, ele também não tem uma certidão do Poder Federal, então ele perde recursos e para a obra, etc e tal. Então o Poder Executivo teve que mandar às pressas a reforma. E uma segunda também, a reforma administrativa, né? Muda toda a estrutura administrativa. O governo ele criou mais 6 secretarias e extinguiu 2. Vou ler porque são muitas, né? A Secretaria de Assuntos Metropolitanos de Instituições da Juventude e Cidadania. São 2 secretarias que foram criadas, são 24 secretarias agora, né? O nosso município vai ter, porque os vereadores provavelmente vão aprovar isso daí. A Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Limpeza Urbana, elas foram criadas porque agora já não teremos a CEMUSP, né? A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, elas foi desmembrada em 2 e extinta a CEMUSP, a Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica e Turismo e Comunicação, Secretaria de Trabalho e Renda. Então foram criadas 6, mas extinguidas 2. Como eles aprovaram isso, o orçamento já tinha sido aprovado, mas ele tinha sido aprovado conforme a estrutura anterior. Então eles vão ter que votar tudo de novo, o orçamento, a LDO, etc e tal, são 3 de orçamentos que vão ter que ser refeitas por conta dessa desorganização do poder executivo, né? De mandar as coisas tudo em cima da hora, e aí sobrou para a Câmara fazer tudo às pressas, dando aval ao que o poder executivo fez, né? Mas também eu quero destacar um projeto que foi aprovado pelo poder executivo. Ele foi copiado, né, de Foz do Iguaçu, uma parte na verdade que chama Maringá Juro Zero, onde o município contrataria um banco, né, mais ou menos assim por licitação, e as pessoas teriam acesso a crédito por esse banco. Quem pagaria os juros desses créditos seria o município, né, vai ser o município. E parece que o crédito, mais ou menos, vai ser em torno de R$15 mil. Então é interessante, né, para quem está precisando desses recursos. E ele parece que já vai entrar em vigor o ano que vem,
porque precisa fazer essa licitação de contratação de um banco, etc e tal, para fazer essa oferta de crédito. E é interessante como esse ano estava previsto, parece que 27 milhões, na verdade foi depositado 27 milhões na conta da Câmara Municipal, foi previsto o custo anual da Câmara, e ela gastou em torno de 23 milhões. A Câmara Municipal disponibilizou esses 4 milhões para esse fundo, que eu achei interessante. Né? Eles direcionaram esses recursos para poder aumentar esse limite, que antes parecia que estava 5 mil, mas foi para 15 mil. E é interessante esse projeto que ele foi trazido de Foz do Iguaçu, mas eles trouxeram uma parte. Eles poderiam ter trazido muito mais, porque já é um projeto que parece que já faz mais de um ano que está em vigor lá em Foz. E o problema é que eles trouxeram só uma parte, mas a parte mais difícil, que é desburocratizar e simplificar o ambiente para o empreendedor, eles não fizeram. Então eu faço um desafio aos nossos vereadores a fazer, implementar, a trazer para cá, para Maringá, essas medidas que são tão bem-vindas, né, para o nosso município, e ainda mais nesse ambiente de pandemia, né, nesse ano de pandemia, onde as empresas precisam de um ambiente mais favorável para elas poderem prosperar, porque já está bem desfavorável, não é verdade? Como eu falei para vocês semana passada, mais um decreto. Hoje, né, sexta-feira, dia 18, nosso prefeito gostou de emitir decretos e hoje ele revalidou os decretos, ou seja, iFoods tem horário teto, os tempos, o limite para operar, se não me engano, até as 10 da noite, os tempos só com 30%, e as reuniões privadas, particulares, coletivas, públicas, etc., só até 10 pessoas é permitido. Agora eu quero saber, né? Quem que vai controlar isso, né? Cadê os fiscais para tanta casa assim? Agora entrando mais na pauta do Brasil, né? Teve um marco importante, que eu gosto do tema de empreendedorismo, liberdade econômica, tudo a ver com o que eu acredito. O marco das startups foi aprovado no Congresso, né? Ele era um pouquinho mais abrangente, mas para ser aprovado ele foi um pouco enxugado, né? Tinha até questões de leis trabalhistas ali que já ia ser inserido, mas para ser aprovado a oposição concordou, quer dizer, foi feito um acordo com a oposição, então foi retirado, mas a maior parte do projeto foi mantido, né? Até com um sandbox, que é um pacote como se fosse assim, facilitador para que essas empresas operem e façam teste, façam experimentos, né, sem ter toda a regulação, né, ou seja, deixar um ambiente mais favorável para que as inovações aconteçam. Então é muito positivo isso para o Brasil, porque é um mercado que cresce demais, que traz muito recurso e gera muitas riquezas. Então a gente precisa mesmo de um ambiente mais favorável para esse tipo de empresa. E o nosso STF, que eu acho que é o que mais tem dado notícia e o que mais tem sido politicamente ativo, não é verdade? O STF parece que não passa uma semana sem ser noticiado, sem ser alardeado, né? Não faz, sei lá, 2 semanas que eles decidiram, eles iam respeitar a Constituição, né? E o presidente da Câmara e do Senado não poderiam ser reeleitos. Aí essa semana eles praticamente legislaram e disseram que quem não ser vacinado vai ter algumas sanções. 10 dos 11 votaram nesse sentido. Só um, que foi o ministro Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, depois a gente entra nessa questão, que votou que essa seria uma situação extrema, de obrigar as pessoas a se vacinarem. E eu concordo com ele nesse sentido. Eu acredito que é assim. Gente, tudo se faz com convencimento. Como é que você obriga um filho seu a fazer uma coisa? Você obriga um bebê, uma pessoa que não tem condições, né, de pensar, de raciocinar. Mas uma criança, um adolescente, não cabe mais esse tipo de medida. E nós, adultos, precisamos ser obrigados a fazer alguma coisa? Será que se for feita uma campanha de conscientização, que se for mostrado de fato que essas vacinas são eficazes, elas vão trazer os efeitos que a gente espera, que não vão ter os efeitos que a gente não espera, será que isso já não é suficiente para convencer a população a se vacinar? Eu sempre me vacinei, tenho minha carteirinha em dia, meus filhos têm a carteirinha de vacinação em dia, e eu não estou à vontade de me vacinar. Por quê? Porque as próprias farmacêuticas, elas já disseram que elas não têm como garantir
os efeitos colaterais futuros. Elas nem querem. Hoje mesmo elas já sinalizaram para o governo federal fazer um fundo contra ações futuras que podem vir dos efeitos colaterais das vacinas. Ou seja, as farmacêuticas não estão dando todas as seguranças, elas mesmas, que se elas vendem um produto, elas têm que garantir pelo produto, não é verdade? Senão não venda. É um produto, elas não estão dando de graça para a população, não é verdade? O governo brasileiro está tendo que pagar por isso. Então elas tinham que se garantir. Não oferecer um produto sem garantia e ainda pedir para o governo fazer um fundo. Ah, por favor, né, gente? E aí eu tenho que ser obrigado a me vacinar por uma coisa que a gente não tem certeza da sua eficácia? Não dá, né? Então assim, primeiro, esse tema. Segundo, primeiro que não vai ter vacina para todo mundo no primeiro momento. Para que obrigar? Vai vacinando aos poucos quem está na linha de frente, etc. Enfermeiros, né? O pessoal da educação, o pessoal mais vulnerável, etc. e tal. Vacina essa galera que quer. E já foi feita pesquisa que parece que mais de 80% da população aceita ser vacinado sem problema. E também a própria OMS já falou que se 60%, 70% da população for vacinada, já se adquire a imunização de rebanho. E no Brasil já estima-se, né, já tem dados de que, por exemplo, na região norte, 60% da população já foi contaminada. No Nordeste, como tem dados mais imprecisos, parece que tem uma variação de 30% a 60%. No Sul, parece que é 30% da população já foi contaminada. Ou seja, falta muito pouco para a gente conseguir a imunização de rebanho. Então, para que o STF vai entrar nessa seara tão polêmica, politizar esse tema desnecessariamente, trazer problema, essa é a verdade, problematizar uma questão só porque o Bolsonaro falou que não iria ser obrigatório? Parece que todo mundo que não é a favor dele quer se pronunciar a favor. Gente, calma, não precisa disso. A vacina não foi nem aprovada pela Anvisa ainda. Pra que isso? Não tem nem vacina no Brasil pronta para ser vacinada ainda. Então calma, STF, calma. Recolhe-se às suas responsabilidades, né? Quer apitar em tudo. Essa semana mesmo, Edson Fachin anulou a isenção de impostos na importação de armamentos. Ou seja, impediu que eu e você, se quiséssemos ter acesso a um produto melhor, mais barato, tivesse essa oportunidade, né? Edson Fachin sabe que é melhor para todo mundo. Edson Fachin também pediu para que não houvesse ações da polícia nos morros do Rio de Janeiro, nem helicóptero passar por cima, hein? Edson Fachin, indicado, né, pelo governo Dilma, aí ó, fazendo seus mandos e desmandos. Gente, Bolsonaro deu algumas pisadas essa semana, né? Voltando ao Cássio Nunes, o cara que volta favorável ao processo do Lula. Depois o cara vota favorável ao negócio lá da reeleição da Câmara dos Deputados e dos Senadores, do Congresso, né? Depois, o cara mais ou menos votou bem aí, né? Aqui pela vacina. Mas o cara tá pisando na jaca feio, Bolsonaro, nessa errou, cara. Não é só nessa não, tem outras mais. Dizendo que você votaria igual ele? Como assim? Aquele discurso da CEAGESP lá, a Companhia de Abastecimento de São Paulo, dizendo que não vai deixar aquilo lá sucatear, que não vai ser privatizado. Por que o Estado tem que vender verdura? Me diz, por que o Estado tem que estar metido nesse negócio, Bolsonaro? Tem sentido nenhum, cara. Mas é isso, é a minha opinião. Se você tem algum assunto que eu não falei, provavelmente tem vários, deixei muita coisa de lado, queria ter falado de outras, mas acho que isso é só importante. Já deu 26 minutos aqui, vai me dar trabalho para cortar, mas eu vou cortar, tá bom? Um abração, pessoal, e até mais.